Olá! Vamos relembrar como se faz a regra de 3 simples? A regra de 3 simples pode ser utilizada na resolução de situações problemas que envolvem grandezas proporcionais. Ela nos permite descobrir um valor desconhecido por meio de outros 3 valores conhecidos. Então, como identificar se duas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais? Duas grandezas são diretamente proporcionais quando elas se relacionam de forma direta e proporcional, ou seja, quando uma grandeza aumenta, a outra também irá aumentar na mesma proporção. Ou ainda, quando uma grandeza diminui, a outra também irá diminuir na mesma proporção. Como, por exemplo, temos: quanto mais doce você compra, mais caro fica a conta. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando elas se relacionam de forma inversa e proporcional. Ou seja, quando uma grandeza aumenta, a outra diminui na mesma proporção. Como, por exemplo, o desconto dado de um produto e o valor pago final. Então, toda vez que você tiver uma situação problema, é importante que você leia com atenção e observe quais são os dados fornecidos e qual a pergunta que está sendo feita. Na regra de 3 simples, temos que identificar as duas grandezas envolvidas, quais os valores conhecidos e o que precisa ser encontrado, que é o valor desconhecido. Então, vamos ver este primeiro exemplo. Em 5 horas, uma máquina produz 120 pães. Quantos pães ela produzirá em 8 horas? Podemos observar que a primeira grandeza será o tempo de produção da máquina, e a segunda grandeza, a quantidade de pães que essa máquina produz. O valor desconhecido é a quantidade de pães que a máquina produzirá em 8 horas. Vamos então montar uma tabela com as duas grandezas que o problema nos mostra: tempo e quantidade de pães. Dentro dessa tabela, vamos colocar as informações que o problema nos oferece. Ou seja, em 5 horas a máquina produz 120 pães. Quantos pães ela produzirá em 8 horas? Então, como ainda não sabemos quantos pães vão ser produzidos, vamos chamar de x. Vamos observar que em 5 horas ela produz 120 pães. Então, em 8 horas, com certeza, a máquina vai produzir mais pães. Logo, as duas grandezas são diretamente proporcionais, pois quando uma aumenta, a outra também aumentará na mesma proporção. Então, vamos montar a nossa proporção. Temos que 5 está para 8, assim como 120 está para x. Agora, podemos encontrar esse valor de x aplicando a propriedade fundamental das proporções, que diz que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Fazendo essa multiplicação, vamos ter que o produto 5 vezes x será igual ao produto 120 vezes 8. Resolvendo essa operação, achamos que o produto 5x será igual a 960. Para isolar o x, devemos levar o 5 para o outro membro da igualdade, fazendo a operação inversa. Ou seja, vamos dividir o 960 por 5. Assim, acharemos que x é igual a 192. Logo, em 8 horas, a máquina produzirá 192 pães. Observe que, conforme o tempo aumentou, a quantidade de pães também aumentou na mesma proporção.